Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Procast, o podcast da Protege. Eu sou a Paula, aqui do meu lado, Luca. Tudo bem, Luca? Tudo ótimo, e você, Paula? Tudo ótimo. E a mesa tá pesada aqui, né, Luca? Peso pesado. Peso pesado. Então eu tô aqui com o Rodrigo Minotauro. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Paula. Obrigado, Lucas. Obrigado, meu amigo Cravo. Bom estar com vocês novamente. É uma satisfação, Minotauro, grande parceiro nosso da Protege, e o Cravo, nosso instrutor da ProVig, a Escola de Vigilantes da Protege. Cravo, bem-vindo. Esse Cravo é famoso, viu? Todo mundo conhece ele, né, Cravo? Aliás, o time da ProVig é fantástico, né? Tem um time de instrutores sensacional lá. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Luca, vou deixar você... Olha, eu tô até emocionado aqui, né? Porque primeiro que eu adoro a ProVig, né? A ProVig é a nossa escola de formação de vigilantes, tem os nossos cursos. E é um privilégio a Protege ter a sua própria escola, né? Isso é muito bacana. E tô também feliz de ver você ao vivo e a cores aqui, Rodrigo Minotauro, porque a gente acompanha um pouco esse esporte, né? E a gente tô cheio de curiosidades aqui em relação a essa sua trajetória. E eu queria, assim... Primeira pergunta, queria saber por que Minotauro? Como é que é isso, cara? Vamos dividir essa mesa. Todo mundo é curioso com isso aí. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu ia treinar com um amigo meu, mas era mais velho que eu na época. 15, 16. E eu já pesava 94 quilos. Malhava, já era grandinho. E aí o cara ligou pra mulher dele. Já era grandinho, né? É isso que eu ia falar, modesto, né? Cadeira que levantou. E o cara ligou pra mulher... E aí saiu, entrou ali, posso usar o telefone da academia ali, naquela época a gente ligava o telefone. Hoje eu vou cancelar o jantar que eu vou treinar um garoto, parece um minotauro. Aí todo mundo riu. E pegou. E aí toda vez que eu ia lutar nas áreas de competições aqui de jiu-jitsu, todo mundo falava, Minotauro da Bahia Direito, da área tal. Aí todo mundo olhava. Aí eu senti, pô, isso é legal, né? O apelido é bom. Me marcou. Chama atenção, né? Chamou atenção. Pô, então virou... É um apelido. Qual que é o seu nome completo? Seu nome... Antônio Rodrigo Correia Nogueira. Entendi. Por isso, Irmãos Nogueira, a instituição que vocês têm, né? Nós temos um instituto, né? Um instituto que a Protege fez lá no Rio de Janeiro, fez uma parceria grande aí no Rio de Janeiro, um tempo conosco, no Parque Olímpico. Muito legal. A gente chegou a atender ali 250 crianças lá e 250 crianças na outra Vila Olímpica do Mato Alto. É um projetaço, parabéns à Protege. Parabéns aos Irmãos Nogueira. Não, olha, esse negócio é um negócio bacana, né? Como você vê, né, um atleta aproveitar da sua trajetória e depois criar um trabalho social, né, de inclusão. E a Protege, obviamente, tem essa vocação de ajudar, né? Muito, muito bacana isso daí. O projeto é incrível, né? A gente conhece, conversa bastante, né, Rodrigo? Principalmente com a assessoria ali. Então, que para quem não conhece, Irmãos Nogueira, procura no Instagram, que o projeto deles é bem interessante. E aí eu queria passar um pouquinho para o Cravo também, falar um pouquinho da história dele, como ele veio parar na ProVig, super conhecido. A gente publica uma foto do Cravo nas nossas redes sociais, bomba. É impressionante. Eu comecei na ProVig em 2013, né? Sou instrutor de Educação Física e Defesa Pessoal. E a ideia foi, né, conseguir trabalhar, conseguir ter, né, a minha renda, pensando ali na questão da sobrevivência mesmo, vamos dizer dessa forma. E depois veio paixão, né? Eu adoro ProVig, adoro mesmo. Atualmente não me vejo fora de lá, é extremamente gratificante esse trabalho, né? Ver esse resultado que você está falando, né? As pessoas gostarem e tal. Nem todo mundo gosta tanto, né? Tem pessoa que fala, esse cara é chato. Ninguém que reclama, esse cara cobra demais. Essa semana mesmo eu escutei isso. Olha, na primeira aula que eu tive com você, olha, eu achei que você era chato pra caramba, viu? Mas depois até que ficou legal. E assim a gente vai conseguindo caminhar. Mas se não for chato, cara, você não tá no caminho legal, cara. Tem que ser, cara, tem que ser exigente mesmo, sabe? Aliás, as pessoas que têm contato com instrutores exigentes, talvez no primeiro contato ou logo no começo, tenha essa dificuldade de entender e interpreta como chato. Mas lá na frente, a chatice vira gratidão, cara. A pessoa aprende na dificuldade. Eu acho que é muito isso, né, cara? E a gente consegue argumentar em relação a essa questão da chatice, né? É uma coisa que eu costumo falar, pessoal. Quando a gente cobra vocês, não tem nada a ver com a questão pessoal. A questão vocês estão entrando numa área onde existe cobrança, onde existem padrões, existem procedimentos que, se não forem cumpridos, tudo vai ficar complicado.
né? A vida de pessoas pode correr risco se padrões não forem seguidos, se normas não forem seguidas, né? E o cravo é o cara chato que cobra isso. Na verdade, a gente tem 3 pessoas aqui nessa mesa que estão acostumados com disciplina, né? Então, a disciplina para tudo é importante. Eu acho até bacana falar o que mudou na vida de vocês aí, falando em disciplina. Minotauro, já assisti a palestra dele, a história dele é incrível, né? Superação e quanto a disciplina fez a diferença ali no seu dia a dia. E eu queria, até para você, Luca, falar um pouquinho sobre isso. Poxa, esse é um dos aspectos do meu livro Super Performance, né? Que eu falo a distinção entre motivação e disciplina, né? Porque motivação... Aliás, de vez em quando o pessoal me chama, você que vem dar uma palestra motivacional, eu falo, ó, chama outro, cara, porque não é minha praia motivação. Motivação, ela é fogo de palha, assim, ela dura pouco, né? O que faz valer é a disciplina. Disciplina é liberdade, disciplina é um negócio importante, disciplina é consistência. Vou dar um exemplo, Paulinha. Eu sou maratonista, né? Hoje não corro mais, eu pratico outro esporte, mas imagina você numa maratona, você tem que fazer um longão. Longão é um dia, um treino mais longo. Você se planeja para chegar mais cedo em casa, fazer uma boa janta, tomar um bom carboidrato, dormir cedo, acordar às 5h30 da manhã, tomar um bom café, 6 horas você vai sair para fazer um longão, que é um treino de 25 a 30 quilômetros. Nunca igual uma maratona de 42, mas é um treino que você vai testar para ver se o seu treino está sendo consistente. E aí vem a diferença. Se tudo deu certo, você chegou cedo, jantou, dormiu, acordou bem, tá tudo bem, motivação basta. Mas imagina que deu um problema. Você chegou mais tarde em casa, tipo, era para chegar às 7, chegou às 10, adrenado por conta de uma missão, foi dormir, jantar tarde, foi dormir tarde. Quando chega às 5h30 da manhã, toca o despertador. Se for motivação, o que te empurra, você vira pro outro lado e continua dormindo. Agora, se for disciplina, aí é uma vitória atrás de outra, né? Aí você, levanta, tira o pijaminha, 1-0 pra você, vai no banheiro, lava o rosto, 2-0 pra você. Essa é a pior parte, né? Sabe? Levantar, Então, né? essa é a diferença. Então, disciplina é um negócio muito importante. Disciplina faz você ser consistente com a sua meta, com o seu objetivo, enquanto que motivação só é boa na hora boa, sabe? Se tá tudo bem, motivação basta. Mas se a coisa muda um pouquinho, o que faz valer a disciplina. E aqui, só fazendo um complemento que eu acho muito importante, para quem trabalha com segurança, para quem trabalha com esporte, para quem trabalha com alta performance, se não tiver disciplina, não vai longe, né? Acho que Vocês já constataram isso na carreira de vocês, né? Com certeza. Não tem como evoluir sem disciplina. Não tem jeito. E cravo e arte marcial, né? Você que é formado em Krav Maga, Hapkido. A repetição é o segredo, né? Na arte marcial você tem que repetir o mesmo movimento quantas vezes? Muitas, né? muitas e muitas. 500 vezes. E você tem que fazer. Mas a disciplina que ela falou, eu comecei a fazer judô com 5 anos de idade. Então, meu professor, ele tinha um jeito de me botar para fazer 250 repetições. Para criança é chato. Mas eu parei de achar o cara chato. Comecei a admirar o cara, porque você sabe que o cara quer o teu melhor, né? Você começou com judô? Judô. Aí você foi até que faixa no judô? No judô eu fui até a roxa, né? Quando eu era mais jovem. Aí depois eu voltei e terminei a preta no judô. Entendi. Aí, foi resgatar a preta. Buscar minha faixa preta. Aí depois passei por kickboxing, depois por boxing, conheci o Luiz Carlos Doria, que é o treinador do Popó, Opus Conceição, Herbert Conceição, né? São os medalhistas olímpicos. E aí o cara é assim, esse cara é a disciplina em pessoa. Aí foi sensacional, uma experiência incrível. Aí fiz jiu-jitsu também, né? O que mais me chamou a atenção na sua história, quando você contou, teve um momento na sua vida que você fazia 8 horas de fisioterapia todos os dias. Para uma determinada luta. Se você quiser contar aqui a história para quem estiver assistindo, o que aconteceu, né? E por que chegou aí a disciplina e a motivação ali, não tem nem o que falar, né, Rodrigo? Foi demais. Eu comecei a carreira como profissional em 99. Né, passei a fazer eventos amadores, né, era de jiu-jitsu, MMA amador. Em 99 eu passei a lutar profissionalmente e eu estava sempre ali entre o primeiro, o segundo, o terceiro do ranking no mundo ali, né? Sempre, a gente estava brigando desde o começo. E eu comecei a 2007, 2008, eu era o segundo do ranking. 2009 eu comecei a cair para sexto, 2010
que eu não conseguia mais ter o foot speed, né? Que é a agilidade de pé, de entrar e sair, que o tenista tem. Aí você descobri que você tem um problema no quadril, né? E da cartilagem do quadril tinha desgastado já minha cartilagem. E eu fazer essa cirurgia. Só fiz a cirurgia, muleta, seriam 360 horas de fisioterapia, né? 360 horas, só que eu tinha uma luta marcada para 4 meses. Então a gente, como você falou, né? Loucura. A gente tinha que 8 horas por fazer dia. 4 ou 6, às vezes 8 horas de fisioterapia por dia para cumprir o compromisso. Você vê, ele falou um negócio interessante, né? Porque o meu esporte não é mais corrida hoje, eu tô apaixonado pelo tênis, o tênis é o esporte que eu pratico. Pô, E você tem os grandes caras do tênis, né? Um deles é o Roger Federer. E uma vez perguntaram para ele qual a sua melhor característica. Foi o meu movimento de pé. A gente não imagina isso, né? Então você vê como você está trazendo essa experiência aqui, né? Essa questão da agilidade com os pés. Agilidade de pé para a luta é muito importante. Porque você entra... A mobilidade, né? Você entra, ataca, sai e não é atacado, né? Eu entro e saio da luta. Agora tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, assim, porque você foi profissional da luta e a gente na atividade de segurança tem a questão da defesa pessoal, né? Que a gente explora lá na Provig e tal. No ponto de vista de vocês, o que é vamos dizer, esse aprendizado com a defesa pessoal e com a luta traz para a gente enquanto profissional, em termos de controle, de resiliência? Como é que vocês veem isso daí? Ou seja, o que a luta ensina? No meu ponto de vista, é fundamental. Eu não consigo separar a área da segurança da defesa pessoal, né? Até por conta da disciplina uso progressivo da força, né? Existe um determinado nível ali onde é o controle físico, né? E essa questão da luta vai te dar técnica, vai te dar possibilidade de atuar de forma adequada, te dá autocontrole, te dá a questão do pensar, do raciocinar melhor, né? E se você tem um bom raciocínio, você tem melhores atitudes. E a arte marcial, ela traz isso, né? Ela traz essa possibilidade para nós, ela traz essa segurança, né? Então, no meu ponto de vista, não tem como separar a defesa pessoal de um profissional mais adequado, né? Eu vejo dessa forma, realmente vejo dessa forma. Bacana. Concordo totalmente com tudo que ele falou. Porque quando você sabe a arte marcial, está acontecendo alguma situação assim... Você olha tudo, né? Você tem uma visão periférica. Não sei se acontece com vocês também. Então, você tem um treinamento de defesa. Temos. Né? Se tem uma situação, você tem uma visão periférica maior. Quando você está lá fazendo teu curso de qualquer coisa que seja de defesa Com pessoal. certeza. Então, eu vejo... E também nesse lance do corpo a corpo mesmo também, né? Quando acontece uma situação, quem sabe... E vai precisar. Exatamente. Né? O profissional de Eu segurança... estava até conversando com ele antes, né, da gente estar aqui na mesa... de muitos profissionais de segurança não fazem atividade física, né? Porque é uma né? Tem pessoas que trabalham com o corpo, mas não fazem atividade física, alguns, né? Porque ele acha que ele vai ficar muito cansado. E a atividade física, ele vai ficar menos cansado, vai ficar né? menos cansado, vai ficar mais preparado. Você sente né? isso quando você pratica ali seu tênis, sabe? Você tem mais disposição, né, Lucas? Tenho, poxa, eu sou professor de educação física, né? Então a gente tem essa questão existe um fenômeno que é o da supercompensação, né? Quando você tem um desgaste, o organismo não foi feito para desgaste, né? O organismo sempre tem... Aí tem aquele desgaste, ele fala, pô, o que esse maluco tá fazendo, né, cara? Aí você vai descansar, vai se alimentar, ele recupera e recupera para mais... Porque ele fala, vai que esse doido faz um negócio diferente, né? E você vai... Ai, e aí isso é pra você, né? Vai que esse doido faz alguma coisa por diferente. isso que a frequência, né, essa de 3 vezes por semana, que você sugere, que o pessoal, né, tem uma certa... Não fazer aquela coisa só uma vez por semana, porque você sempre pega seu corpo na supercompensação, não é na compensação. O organismo pega um pouquinho mais... E aí você gasta, depois ele recupera um pouquinho mais, você está sempre num gráfico ascendente. É muito importante essa questão da prática permanente. Sem contar que eu também concordo com vocês, né? Quando a gente tem essa questão do treinamento do corpo, né? na questão da defesa pessoal, você vai adotando posturas de precaução, de cautela, nunca discutir na frente a frente. Eu vejo, na televisão eu vejo, Minotauro, às vezes os caras discutindo nariz com nariz, eu falo, meu Deus, vai tomar um tapa na cara. Um tapa na cara. Faz parte, né? Primeira coisa que você perde se tomar um tapa na cara é a sua capacidade de pensar
E a segunda coisa é que nunca mais ninguém tira de você, né, cara? Fica um negócio meio doido, né? É verdade. Mas aí tem essa questão da defesa pessoal que o Minotauro falou, né? De estar sempre alerta. Isso é importante até para a profissão de vigilante. E aí na Provig tem esse curso lá justamente para isso, né, Cravo? Exatamente. Como é que funciona lá? A gente tenta fazer o profissional entender essa questão, né? Essa importância. Né? O conhecimento vai dando a questão da leitura corporal. Né? A pessoa se entende, ou pelo menos tenta entender a intenção de quem esteja à frente. Você começa a ter essa observação, esse campo mais ampliado de visão, e você consegue ser mais eficiente. Né? E ser eficiente, muitas vezes, não significa entrar num combate de verdade, e sim evitar. Porque uma coisa é a ação defensiva, a outra é conduta. E se você tem uma conduta adequada, a ação não se faz necessária. E conduta é sempre muito melhor do que qualquer ação. Né? Porque é o que eu costumo falar, né? A ação gera reação. Qual é a reação? Né? A gente não tem esse controle. Agora, enquanto conduta defensiva, você tem esse controle. Né? E tudo isso está associado a um treinamento, à disciplina, à motivação. Tudo isso é um conjunto que, se uma das pecinhas não se encaixa, tudo vai ficar um pouco mais falho. Né? E a gente tenta trazer essa certeza para o pessoal. Né? Legal. Minotauro, me fala uma coisa. Você foi profissional de luta, você... eu queria... Você tem na sua memória um registro de uma situação na qual você estava com um adversário e você viu que estava, vamos dizer, levando a pior ali, estava meio ruim para você e você teve que fazer mudar a estratégia durante a luta e se tornou, né, ganhou a luta no final, mas você passou por esse momento de... situação de estresse, que você acha que não vai dar certo. Exatamente, cara. Diversas vezes. Eu sou conhecido por isso. Ah, é, cara? Essa é a sua marca? A marca, aquele cara que apanhou, deu aquela virada. E uma vez a gente foi lutar, tinham duas concorrências de TV no Japão, Fuji TV com a Nippon TV. Eu lutava pelo Pride, que era um super evento, na época era grande, mas o maior evento era da Nippon TV, que era do K1. Eu fui lutar com um gigante, 170 quilos de Bob Sapp. E nossa estratégia... O que é Bob Sapp? Bob Sapp era um cara, um gigantão, meu adversário. Era o nome dele? Essa história ele conta na palestra dele, é bem legal. Era um gigantão, 171 quilos, eu pesava 101. Eu nem consegui imaginar um cara com 171. Pois nem não, eu. Não é gordo não, cara. Era forte. E aí, nossa estratégia era ganhar do cara. O primeiro round era 10 minutos, um round de 5, um round de 5. E a estratégia, meu treinador militar, foi o cara que fez mudar a rotina, você estava explicando, disciplina, fazia acordar cedo, comia a mesma coisa, mesmo café da manhã todos os dias. Me botou assim, mudou totalmente. E ele falava, primeiro round você vai ganhar desse cara em 10 minutos. Aconteceu tudo errado. Sabe? Aconteceu tudo errado. Então, hora que eu fiz a melhor coisa, era para o cara estar cansado, meu treinador olha para mim e fala... E eu olhei, busquei ele, né, cara? Deu o sal, eu fui olhar pro cara, né? Que deu o sal. Olha que deu o sal. Ele falou, não olha pra mim não, bichão, se vira. Nossa, aí é difícil, hein? Então muitas vezes você traça uma estratégia e não acontece aquela estratégia, porque a gente depende de outros, né? Tem fatores não controláveis, né? Eu falo muito isso também nas situações aí de refém que a gente participou. Pô, a gente tem a técnica, tem a doutrina, né? Tem o treinamento, mas tem um outro lado que tem um controle também de uma parte da situação que você não controla, né? E aí o imponderável tá sobrevoando ali, né? Pode acontecer o imponderável, né, cara? Mas você não falou o final da luta. Não, no final eu ganhei dele. Passou o primeiro round, pra gente já dar uma merda. No segundo round, faltando 1 minuto, eu ganhei. Deu certo. E me fala uma coisa, Minotauro, essa questão da ponta do queixo, isso pega mesmo, cara? Pega? Se pega entrar... O soco, geralmente, quando pega mais na ponta do queixo, você balança mais tua cabeça. Seu cérebro, né, o cérebro, ele bate de um lado do outro. Se ele bater de um lado do outro, numa situação de risco, ele te apaga para você não se machucar, né? Então, por isso o cara apaga, né? E você tinha ideia de que, depois que você conheceu a Protege, você imaginava que a gente tinha um curso para vigilante que teria aula de defesa pessoal nesse curso? Ou foi algo novo? Você já sabia? Eu imaginava. Muitos vigilantes praticam.
E tem que praticar, né? Eu fiquei super feliz quando chegando no tatame, vi aqui a turma, tinha mais uns 3 professores. Mais dois. Mais 2 professores, né? Isso. E o pessoal treinou super legal, tem uma base super boa. Alguns já treinavam um pouco, tinha uns iniciantes. É legal saber que vocês preparam o pessoal. Sim. E o pessoal chega lá, Cravo, achando que não vai fazer aula de defesa pessoal. Chega. E aí, opa, Tem tem que fazer isso? Já ouvi isso. Nossa, eu não sabia que tinha isso. E aí vem aquela Seja surpresa, bem-vindo. né? E teve até uma situação que foi até bastante desconfortável, porque era um aluno do período noturno e teve a aula, mas eu não sabia, ninguém me falou que tinha aula, esse tipo de aula, né? Falei, então, precisa participar, né? E teve até um desconforto, né? E por conta desse aluno, meu nome foi parar no Reclame Aqui da Provig. Olha só. Né? Tá vendo? Não é mais você, por isso querido. que eu falo, não é Nossa, todo mundo que querido. gosta, não. Mas o que foi interessante, né? Passado todas as aulas, porque a gente tem 5 aulas de defesa pessoal e 3 de educação física, né? No último dia de curso, esse aluno me abraçou, me pediu desculpa e retirou meu nome do Reclame Aqui. Tá Eu falei, vendo? então, que legal, que vale... É nessas horas que a gente fala, vale a pena. E o Minotauro foi dar aula lá, viu, na Provig. Ele foi um dia lá, ajudou o pessoal a dar aula, foi bem interessante. Eu passei um perrengue, cara. Eu fui para Israel em 94 pela primeira vez, né, cara? Fazer um curso. E Israel tem a questão da segurança muito, assim, é um valor para ele. Eu fui lá para Você conhece? Pô, e aí nós vamos ter uma aula de Krav Maga, em campo, assim. E aí foram levando os alunos. Tínhamos 3 de São Paulo, tinha um do Rio e um cara do Pará. Aqui em São Paulo, naquela época, fazer curso em Israel era coqueluche, assim, sabe? Era uma coisa muito fora da curva, né? Para esse cara do Pará, então, vocês podem imaginar, ele estava deslumbrado com o curso. O nome dele, Bento. Forte pra caramba. Aí chegamos lá, tinha um instrutor, ele estava aquecendo. O aquecimento dele era... Ele estava com kimono e ele tirava a folha da árvore com a perna, assim, ó. O Bento? Não, o instrutor. Tá. Quando a gente viu o cara fazendo esse aquecimento, tirando folha da árvore com o pé, eu falei, nossa. Aí um falou assim, pô, esse cara parece o Van Damme. Ele olhou assim e falou, Van Damme? Van Damme é fichinha. Tipo assim, né? Eu falei, nossa senhora. Aí começou a fazer os exercícios com aquele... colocou um protetor na gente, a gente dava soco, chute e tal. E na hora que o pessoal viu a vibe do instrutor, os meus amigos já pegaram os par e me deixaram com o Bento, cara. Sobrou pra Como você, par. então, né? E o Bento deslumbrado, né? E os caras... E ele pedindo pra acelerar e tal, acelerar. E o Bento dava cada soco, assim, sabe? Que eu falei, Bento, calma, vamos... Aqui é treino, cara, não é? Até que chegou uma hora, ele falou assim, bom, agora terminou a aula, vamos fazer uma lutinha. Pôs o equipamento, mas, gente do céu, o Bento era igual você e eu, assim, cara. E os caras, empolgado, os meus né? amigos, Assim, daquele oi, esqueminha, Bento. tipo na boa, e o Bento só me dando cachuletada, cara. Eu falei, porra, Bento. Foi duro, viu, cara? Mas eu fico imaginando a tensão na hora de entrar numa luta mesmo, né, Minotauro? No octógono. Tem uma certa tensão. Você tem na hora de entrar no octógono, porque você não conhece o seu adversário, você não conhece... Né? Você estudou ele ali 3 meses, 4 meses, mas você não sabe o que vai vir de lá naquele dia. Mas um pouco antes... Mas na hora que você cai lá dentro, a tensão passa. É mesmo, cara. Aí vem o... Interessante. Você tá no quarto, você fica naquela tensão. Você tá naqueles... Últimas semanas, você fica tenso. A pesagem, né? Que eles fazem aquela encarada, você fica tenso de um dia pro outro. Mas entrou... Né, sabe o que eu acho bonito? Sabe o que eu acho bonito no esporte de vocês? Uma coisa que me chama a atenção é que, pô, vocês entram lá e ali é pra arrebentar. Um vai ficar no chão, né? O pessoal se abraça. Isso, cara. Isso me chama a Isso atenção. é legal. Isso é muito legal. É um negócio assim que... espírito esportivo, né? Isso cara. se chama respeito. Né? E é algo pô, você vai lá, muito arrebenta forte. o cara tá todo zoado e chega lá, depois pô, se abraça. Eu via, né, em muitas competições, eu via esse tipo de coisa acontecer assim, eu acho uma coisa muito bonita do esporte, né? E é legal porque isso é passado para as crianças do Instituto Irmãos Nogueira, né? Então, através do esporte, recuperar essas crianças que vão lá, né, Rodrigo? Arte marcial, né? Mais do que a luta em si, não é chute, não é soco. Aquilo ali é respeito. É respeito. Né? Eu acho que o respeito talvez seja
a coisa mais importante dentro da luta, né? É a coisa mais significativa que a gente leva para fora do tatame, né? Porque você aprende a respeitar sua condição, você a respeitar a outras pessoas, seus superiores, as pessoas abaixo de você, né? Os seus alunos iniciantes, os seus alunos mais graduados, os seus mestres. Esse respeito ele é muito Você muito vê, né? importante. Eu, assim, fazendo uma confidência aqui, né? Eu vejo isso, eu acho tão bonito, sabe? Essa questão de preservar esse respeito. Às vezes eu não vejo esse tipo de coisa, me choca um pouco quando eu vejo no futebol, por exemplo, que o cara não tem, finge uma infelizmente, lesão, não tem. finge que tomou um tapa na cara e cai ali, faz aquela firula. Eu acho que passa uma mensagem ruim para os jovens, sabe? Uma mensagem que se você trapacear, cavar um pênalti irregular, você tá fazendo bonito, mas na verdade tá passando uma mensagem de trapaça, né? Tá passando uma mensagem de fraude, na verdade. Enquanto que o MMA, com toda a violência, de certa maneira, a agressividade, né? mas tem essa lição de respeito que eu acho um negócio bacana demais, né, cara? Tem muitos valores, tem muitos valores. E a própria hierarquia, né? Hierarquia de um cumprimentar o outro, aquilo que você falou, lutou, o faixa branca cumprimenta o mais graduado, que vai cumprimentar o mestre. É uma hierarquia quase que militar, né? Que tem que tem na arte marcial. O nome Isso é já muito fala, legal. né? Arte marcial, né? O termo marcial já vem dessa questão é verdade. marcialidade, né? Ô, Cravo, você está há quanto tempo atuando na área como instrutor? Como instrutor desde 2013. Então já são quase 10 anos, quase 10 né? anos. Nesses 10 anos que você está atuando na área, tem algum caso assim surpreendente Surpreendente? que você pegou um aluno que se destacou muito? Olha, toda aula ela tem as suas novidades, né? Então sempre tem aquela coisa daquela pessoa que adora o que você está fazendo, aquela pessoa que se encanta, aquela pessoa que está lá pela obrigação, né? Mas uma situação surpreendente mesmo, eu citei esse aluno que, né, ficou Mudou de bastante ideia. descontente com a situação e no final das contas acabou entendendo todo o procedimento e até, né, elogiando, pedindo desculpas, fazendo um relatório de elogio depois, tirando o nome. Então essa foi uma situação legal. E tem as coisinhas pequenas do dia a dia, né? Então até eu estava comentando com o mestre. Semana passada teve um aluno que chegou em mim e falou assim: ô Cravo, beleza, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei: não lembro de você. Ele falou: eu sei porque você não lembra de mim, porque até 4 anos atrás eu tinha o dobro do meu tamanho, né? E hoje, graças às suas aulas, eu estou ali fazendo minha academia, fazendo minha luta e a minha vida mudou para melhor. Né? Então, as surpresas que eu particularmente tenho dentro da questão da minha experiência na Provig é esse retorno, que é muito interessante, é muito gostoso. Isso é o lado gratificante do negócio. Né? Bacana. Minotauro, me fala uma coisa. Chegou uma hora que você falou, pô, o corpo acho que não aguenta mais. Como é que foi parar profissionalmente e depois se reinventar com uma outra atividade? É difícil. Eu sempre me cobrei muito, né, na luta, assim, quando eu comecei a ter uma posição melhor no ranking. Então, sempre, quando você não está do ranqueado, você sempre fica buscando, né, tá ali entre os primeiros do ranking. E chegou em 2009, né, em 2009 eu comecei a cair muito, eu tinha comentado, né, comecei a cair muito, eu comecei, nos meus testes físicos, eu sempre subia ali, gravar as paineiras no Rio, que é a subida do Cristo, aquele subida do Cristo, e a gente subia em 18 minutos. Que é uma puta subida em 18 minutos, você tem que subir muito rápido. E aí, quando eu comecei, eu subia em um grupo de 10, eu era no máximo o segundo. Talvez meu irmão fosse primeiro que eu. E aí, depois eu fiquei em terceiro, eu fiquei em quarto. Ixi, para sexto. Na subida que deu 21 minutos, eu decidi na subida. Eu não tenho condições físicas para lutar mais. E hoje você atua como palestrante também, né? Estou palestrante, eu trabalho no escritório do UFC, né, sou diretor técnico, fui representante, né, do UFC, que é legal, do UFC aqui por alguns eventos no Brasil durante 4 anos, e hoje trabalho no escritório, trabalho há 7 anos lá. Ah, que bacana. Então, e hoje em dia o Brasil nesse esporte é um orgulho, a gente está com 96 lutadores, a gente faz um trabalho de scouting, de busca de novos talentos, assim, enorme no Brasil inteiro, em todas as regiões. Então, o Brasil se destaca muito na arte marcial. O Brasil se destaca muito. A gente está com 3 cinturões hoje em dia, Lucas, e com a possibilidade de fechar o ano com 5 cinturões mundiais. Quem são?
O Davidson Daikon, um garoto do Belém do Pará. A Amanda Ribas tem 2. E tem um garoto agora, Alex Poitin Pereira, que vai lutar pelo cinturão em novembro. E o Glover Teixeira em dezembro, também para fechar com 5. Que bacana. Agora me responde uma coisa, já que você perguntou, como é a adrenalina daquela situação, né, que você falou, né? Tática ali, você está na negociação, você está na situação. Olha O que você acha que um segurança, né, pode tirar disso aí? Isso é bacana. Poxa Boa vida. pergunta, Rodrigo. Convidado Você e mediador. Você sabe que o hein? pessoal me pergunta. Eu sou Muito curioso bom. e Muito bom. O pessoal me pergunta isso, né? E quando não me pergunta, eu faço essa provocação até para as pessoas. Eu falo assim: como é que você acha que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com o refém? Pô, e invariavelmente as pessoas, pô, seu coração estava saindo pela boca. Eu falo: não tava, cara. Porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia. Acontecia um negócio igual acontece com você quando entrava no octógono, sabe? Você, pá. Então, eu quando chegava na ocorrência, como eu não caí de paraquedas, significa o seguinte: eu estudei para fazer o que eu fazia. E quando eu falo estudar, é o sistema bunda-cadeira. É sentar e estudar mesmo. A doutrina, os treinos que você tem, assim, uma série de técnicas que a gente usa para ser negociador. E tudo isso estava muito incorporado em mim. Então, quando eu chegava na ocorrência, isso brotava de mim, sabe? Vinha o que eu tinha que fazer. Então, lógico que eu não estava como eu estou aqui, 60 por minuto, né? Aqui tá sentado, batendo um papo. 60 por Um minuto. pouquinho de adrenalina. Atleta, Tá bom. Um pouquinho de adrenalina é sempre bom porque deixa você com... Alerta. Sabe? Ela aguça os seus sentidos, né? Mas nunca apavorado. Porque o treino dá essa diferença pra gente, sabe? O treino e a prática e o domínio da arte que você faz, né? A negociação é uma arte. Então, eu sempre lidei muito bem com isso. E hoje eu defendo essa hipótese com muita força, sabe? Se você está bem treinado, se você sabe o que tem que fazer... Por isso que eu ensino muito quando eu trato com os vigilantes. Falo, pô, domina a tua área. Porque quando você é senhor da tua área, a situação se apresenta e você consegue pensar. Vem para você o que tem que fazer. Conhecimento é liberdade também, sabe? Era assim que eu lidava com isso, sabe? Mas você acha que é um pouco da inteligência emocional que você tem ou de ter estudado e saber? Para ser negociador, eu sempre falo, tem que ter 2 requisitos, né? Um é um perfil, não é para todo mundo, sabe? Como não é para todo mundo ser um cara que enfrenta o que você enfrentou no octógono, né? Eu acho que é isso. Mas o perfil é uma coisa que é importante, você tem que ter uma aptidão para isso. Mas eu diria que o conhecimento, ele anda junto, sabe? O conhecimento é muito importante. Se você tem perfil e conhecimento, aí você vira um campeão, né? Agora, se você não tem muito perfil, você pode compensar bastante com o conhecimento, você fica um cara bom também. São as 2 coisas que eu acho que andam de mãos dadas, sabe? O perfil, ter encontrado na sua atividade aquilo que é a sua aptidão. A filosofia fala isso, né, cara? Né? Você pega... Eu gosto de plantar árvores, né? Mas eu gosto da semente. Eu pego a semente e a semente que eu gosto é aquela daquela chama chapéu de sol lá na praia. Chama castanheira. Sabe aquela árvore que faz uma sombra bonita e tal? Sei. Eu pego essa semente, vou cultivando. Quando sai o brotinho, eu ponho num vaso. Aí depois eu vou aumentando o vaso. Quando ela tá grande, eu planto no bairro, eu planto nos parques. Você né? já plantou muita árvore? Várias. No meu bairro tem várias minhas. E tem umas bem grandes já. É Olha bacana. só. Que acontece? Conhecendo Onde eu quero chegar com isso? Quando eu vejo a semente, alguns veem a semente, eu vejo a árvore. Tem uma árvore ali dentro. É só dar as condições para ela poder encontrar e desenvolver o máximo da sua potência. Aliás, não sou eu que falo isso. Quem fala isso é Aristóteles na filosofia, né? Então é isso. Você encontrar a tua praia, como você encontrou no teu esporte, chegou onde chegou. Eu na minha atividade, você na Provig, você no marketing, né? Acho que é isso que é o legal, você encontrar a tua praia, né? Aí você vai bem, né, cara? A semente brotou. E tudo pode ser desenvolvido, né? Claro. Tudo pode ser desenvolvido. Com certeza. E é até legal todas essas dicas que vocês estão dando aqui, porque a gente tem um público que vai assistir a gente, que está assistindo a gente neste momento, que é um público que quer entrar para a área de repente. A gente tem muita gente aí nas nossas redes que quer entrar, está começando. Então, é legal ter essas dicas, né? Tem algumas coisas que são importantes. Disciplina é uma delas, né, Luca? Disciplina. Motivação, conhecimento.
muito importante. Verdade. E curiosidade, e esse negócio da orelha que fica toda machucada, cara? Conta aí pra gente, porque, pô... Eu nunca perguntei, mas eu tenho curiosidade também. Lucas, você vai ralando ali, além do tatame, é o movimento do teu adversário ali na luta, né? Toda passando uma mão, passando um braço, e vai quebrando a cartilagem e ela vai inchando. Tem gente que funciona na tira, pega uma seringa, né? Tira ali o sangue. Deve doer, né? Tá demais. E aí você vai funcionando, vai incomodando, vai doendo tanto, você vai descer aí. Até você assume a orelha. Chega uma hora eu quando vejo isso, eu vejo o seguinte, eu vejo uma orelha, né, com esse tipo de característica, eu falo, pô, isso é igual a treino, né? Porque quanto treino teve que ter para poder gerar tudo isso, né? E lesionando e marcando a pessoa por conta da quantidade de treino, né? E a orelha tá ali, né, bem no lugar exposto, né? Tá visível, Tá né? visível. Tem gente você olha pela mão, né? Pelo dedo, mas a orelha tá ali na cara. Mas, ó, o Minotauro não falou, né? O que ele, além de tudo que ele faz pós carreira de lutador, eu sei que ele se arrisca na cozinha, né? É mesmo? Tento dar uma cozinhada. A esposa deixa ou não? Tento andar de kite. Eu faço kitesurf também. O kitesurf. Kitesurf. Eu faço viagens de kite do Canoa Quebrada até São Luís. Olha. Puta, São Luís é famosa pelo vento, né? E a prática do kitesurf. E né? anda a cavalo também. E anda a cavalo. Foi assim que conheci o Marcelo, né? Falando de cavalo. 4 de milha, né? 4 de milha, né? E ele manga larga. Tem uma passagem com cavalo também. Cheguei numa fazenda de um amigo e os caras, pô, você foi oficial da polícia? Porque nós temos aula de equitação na polícia, né, cara? Tem. E aí, tem um cavalo aqui que faz tempo que ninguém anda. Eu falei, como ninguém anda? Deixa eu andar. E eu, não, o cavalo, pô, esse cavalo tá muito fogoso. Eu falei, não, deixa pra mim. Aí eu olhei, Minotauro, tinha uma colina e eu vi uma trilhazinha na colina, uma colina grande assim, sabe? Eu falei, já sei, eu vou montar no cavalo, ele tá muito arisco, tá muito fogoso, eu vou mirar ele vai querer sair galopando, né? Eu vou mirar nessa subida e vou gastar o gás dele, né? E foi o que eu fiz, cara. Montei no cavalo, mirei ali nessa trilhazinha na colina, uma colina grande, né? E pá, fui. Só que quando chegou no topo da colina, o cavalo não tinha acabado o gás ainda. Aí desceu a colina e terminava num lago, tinha uma cerca. Aí quando começou a descida, o cavalo estava no gás ainda, eu usei tudo, sabe? Quebrei uma tira lá do estribo, fiquei só com uma perna. Imagina. Parei na cerca, cara. Mas na hora que eu desci do cavalo, a minha perna tremia tanto, cara, que eu voltei a pé. Eu não consegui mais voltar. Gente, foi um perrengue. O cavalo não sabe a força que tem, né? O cavalo é um negócio, assim, fantástico, né? E tem uma conexão com o homem, né? O Total. cavalo tem uma conexão toda... E precisa sentir a vontade, né? Com quem tá ali. Sentir a vontade com de ele. quem tá em cima, né? Exatamente. Mas vai dominar ele toda hora, né? Não é todo mundo que pode toda hora, né? O cavalo é muito bacana isso. Tem uma energia ali. Tem uma energia guardada. O homem conhece energia aqui, né? E aí, quando chega aquele aluno, né, para treinar com você, você quer mostrar um golpe na academia, né? Você quer mostrar uma situação de golpe. E ele não tem controle da força, porque chegam uns caras enormes. Tem pessoal Como é que você consegue dominar? É que nem ele falou, você desgasta um pouco a pessoa no aquecimento. Faz um pouquinho de flexão de braço a mais. É que o cravo, ele é magrinho, né? Então tem que encarar. Como é que você faz para encarar uns caras assim, ó, do tamanho do Minotauro? Quando Então, chega lá dependendo pra da fazer situação, você corre, né? Às vezes é mais fácil, né? Às vezes é melhor. Depois você tenta conversar. Né? Vamos lá, desculpa aí, foi sem querer, né? Mas aí você, nas suas situações ali, que o cravo ele é um mestre, né? Ele chega aos alunos para treinar, principalmente ele não tem muito conhecimento da arte marcial, então ele chega fazendo uma força das primeiras aulas. É verdade. E você, sendo mestre, você tem que mostrar o jeito certo. Né? A questão é jeito, né? E tem as duas situações. Aquele que não conhece nada e exagera na força, e aquele que conhece e te testa. Né? Porque, às Como vezes que ele te testa? Mas e se fizesse isso aqui, ó? Tem parceiro do professor. Olha E se fosse desse jeito aqui, ó? Mas e se eu fizer desse jeito aqui? E aí a gente vai tentando contornar as situações, né? Mostrar que existem possibilidades, e mostrar que existem circunstâncias. E aí vem muitas vezes o poder de falar, né? Às vezes
dependendo do ambiente que você está, você não vai atuar, não vai fazer. Né? Dentro da escola, por exemplo, não vou quebrar o dedo do aluno. Né? Mas eu falo, ó, aqui a gente quebraria um dedo. Né? Não vou bater na sua garganta. A bater na garganta não vale, então. Não vale pensando em luta, né? Lá no UFC não vale. Mas e quando a gente fala de defesa pessoal? Né? Quando a gente fala da sobrevivência? Então a gente vai tendo uns paralelos. E a gente vai tentando mostrar esses paralelos para os alunos. Né? Fazer controlar a força, fazer entender as suas possibilidades e fazer que existem outras circunstâncias. E aí, uma das coisas que entra nesse caso, respeito. Né? Porque a gente começa a entender a questão do respeitar a pessoa à frente, não subestimar a pessoa à frente. Né? É uma coisa que a gente fala bastante, né? Quando fala nas aulas de defesa pessoal. Você viu uma pessoa à sua frente? Não subestima, nunca subestima. Não sabe quem é, não sabe as intenções e não sabe as capacidades. Né? Não importa quem seja, criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, mais forte, mais fraco. Não importa, não subestima. Né? E a gente vai tentando trazer isso. E conforme a gente vai conversando e vai treinando e vai explorando as capacidades, as pessoas vão entendendo isso. Né? E a gente tem acaba tendo essa habilidade, né? É interessante. Agora, Minotauro, no MMA, uma curiosidade também, cheio de perguntas curiosas. Tem que aproveitar o momento, que não, pô, vale tudo, né? Vale soco, vale chute, vale... Na época, até o nome era Vale Tudo, né? O nome da luta. Agora, depois virou Mixed Martial Arts, né? Mistura de artes marciais. Não pode, geralmente, cotoveladas na região da espinha dorsal, né? Na coluna ali. Não pode. Não pode. Tinham alguns eventos grandes, né, como se fosse a Copa FIFA, a UEFA, né, tinham, né, a CBF, tinham ligas. E aí todas as ligas maiores se juntaram, unificaram a regra com o UFC. O que o UFC fez? Ele legalizou em todos os estados americanos. O último foi em Nova York. Depois se legalizou em Nova York, legalizou na Itália, na França e na Ásia. Aí passou, aí o evento virou com a mesma regra mundial. A regra não pode ser cotovelada aqui na espinha. Né? E chute quando o adversário está em 4 apoios no chão, 3 apoios. Tem algumas regras. Que não o pode. Juiz, se o juiz, o cara está apanhando, perdeu o contato visual, pode parar a luta. Se ele cai no chão como knockdown, ele toma uma queda, já para a luta, não tem contagem que nem no boxe. Entendi. Entendeu? Para preservar ali, né? Não, sempre é para preservar a integridade. Ele faz exames de cabeça antes da luta, né? Físicos, antes, depois. Tem suspensões de 3 meses, pegar até 6 meses de suspensão. E uma outra coisa que me chama a atenção, vocês têm as categorias por peso, né? Aquele papo do sujeito tá no peso e faz aquela dieta. Como é que é isso, cara? É quase 8 quilos. Como é que é? É de quase 8 em 8 quilos, assim, tem categoria de 7 quilos, tem categorias até de 10 quilos. Ele geralmente, ele desidrata, entendeu? Você tem um peso... Então né? você vai lutar, tem uma luta marcada, tipo isso? Sexta-feira, como é que é isso? Você na semana? Você tem uma luta marcada aqui há 3 meses, já começa a perda de peso em 3 meses. 3 meses ele começa a tomar 4, 5 litros de água por dia. Então, quando ele começa a tomar 4 ou 5 litros de água por dia, tem gente que tem até 6. Ele está colocando 6 quilos a mais no corpo dele. Aí teu corpo entende, tem uns 6 quilos a mais aqui de água. Não vou ficar com a gordura. Ele começa a queimar gordura. Entendeu? Ai, olha, gente, interessante, água. hein? Seu corpo para começa... mulher isso é interessante. Aí depois... Dá um litro de água. Tem 3 litros de água aí? Aí depois ele chega perto Dá 1,5 litro já. Aí chega perto da luta, ele corta a água. Ele corta a água e o carbo, porque o carboidrato, né, uma célula de carboidrato, a cada peso dela, ela junta 3 células de gordura, entendeu? Então, Nossa, o carboidrato, ele incha também. Então, ele corta o carbo e corta a água 2 dias antes, e ele perde ali, no mínimo 6 quilos. Caraca. Nossa. Aí não façam isso em casa, hein, gente? Aí, na sauna, ele perde mais 10. Desidratação. Entendeu? Ele perdeu 6 só de ter cortado a água. Aí, Pô, o cara vai pesar, o cara tá desidratado, 10 quilos, tá... 10 quilos, desidratado. Nossa, gente, cara. que loucura isso. Não sabia, não. 10 Interessantíssimo. Tem gente que se dá bem com isso aí, que fica lutando anos. Tem gente que não se dá bem. Faz isso 2, 3 vezes já. Já não... É porque é Esse difícil período você de ingerir desidratação 6 é litros de complicado, água por dia.
É muita Tiramos coisa. lições demais aqui dessa Bastante, conversa, hein? hein? Pô. Pô, muito legal. O diretor Só já me- sinalizou só aqui mestre, pra hein? gente. Só mestre. Só eu aqui que mestres. tô. Só mestres. Só tô aqui Mestre. fazendo meu papel. Essa mestra da mestra. Pô, show de bola, show de bola. Muito legal. Gente, olha, a gente vai encerrar aqui, mas antes queria. Deixa eu só fazer uma pergunta, a última pergunta pro Cravo. Eu queria saber da mulherada. Tem mulheres lá Tem. no seu curso? Como Tem. que elas chegam? Como que é? Normalmente chegam inseguras, né? Ainda existe aquela coisa da mulher sexo frágil e a mulher não consegue se defender. E isso é uma grande mentira, né? É um grande engano. A gente tem dentro dos cursos regulares, né? A defesa pessoal, onde todos participam, e as mulheres começam a perceber, olha, a gente tem a capacidade, a gente tem a condição. E lá a gente tem o curso de defesa pessoal feminina. Inclusive, nesse sábado teve um. Né? E ali a gente começa a mostrar o quê? Que a mulherada tem muita capacidade. Muitas vezes, mulheres têm mais possibilidades de defesa do que o homem. Porque muitas vezes a mulher tem um elemento surpresa. Né? Aquela coisa, sexo frágil, vai ser abordado. Né? A pessoa que vai abordar uma mulher normalmente vai ser um homem. Sim. E ele chega com a certeza que ele vai conseguir sucesso naquele que ele quer. E ele toma a Né? revirada E ali. ele toma a revirada. É, Exatamente. legal. Então, muitas vezes, a eficiência da mulher está na técnica, está no conhecimento, mas também no elemento surpresa. Então, a mulherada tem total condição. Muitas vezes, não tem o conhecimento, né? Mas a possibilidade existe e com muita maestria, muitas vezes. E aí, Naquela aula que eu fui lá, dei lá com vocês, cara, quem se destacou foi a menina, cara. Foi. Não sei se você lembra. Lembro. Tinha uma menina Vem mais moreninha, pertinho do microfone Tinha aí. uma menina que tava, uma moreninha que tava mais pro canto. É verdade. Ela fazia tudo certo, impressionante. É verdade. Impressionante. É verdade. E a mulher tem um fator surpresa. Ninguém espera que a mulher vai Que ela vai reagir. É o elemento surpresa. Isso é importante, Eu né? acho o máximo o Fora empoderamento das uma arma mulheres. natural que a mulher tem, né? Unhas. Muitas vezes ela esquece que ela tem essa possibilidade aqui de uma forma extremamente eficiente também. Eu preciso fazer esse curso aí, hein, Cravo? Vou lá fazer. Surpreender o Minotauro, já pensou? Mas eu coloco o elemento surpresa como uma das principais vantagens da mulher. Por conta dessa visão, né? Sexo frágil, não consegue. Consegue bem. Muito bom. É. Pessoal, muito obrigada. Vamos deixar dar um recado, Lógico, né? Tem que dar um tem que recado abrir aí. da tua vida, você, Cravo, da tua vida aqui, para quem está nos assistindo aqui. Pessoal, uma mensagem principalmente final vigilantes de vocês, cara. aí, a gente tem um público grande assistindo aí. Espero que estejam todos acompanhando. Para quem vai começar a carreira, quem está na carreira. E aí vale para todos, inclusive você, viu? Então, a gente está com um programa muito legal agora. Eu e meu irmão tá fazendo o que chama Esporte para Além das Fronteiras. A gente está levando as artes marciais para as escolas públicas. A gente entrou em Maceió, está entrando em Várzea Grande, Ribeirão das Neves, Vitória Conquista, Barra do Choça. Né? Mais ou menos cada cidade, 300 a 500 crianças praticando artes marciais. E isso que você falou, Cravo, eu tô tão feliz com esse programa, porque as meninas... A gente está conseguindo empoderar as meninas. Ah, que legal, que as bacana. meninas adolescentes, porque elas sofrem abuso. A verdade é essa, né? Tem medo, né? Então, é um programa muito legal. Eu tô aqui para divulgar isso. Fica à vontade. Então, todas as pessoas que possam fazer aí, tem o caso, né? Que possam praticar nas escolas, mas também aqueles que estão como vigilantes, porque eu sei que esse negócio de ensinar... Né, essa parte física, arte marcial é a missão que a gente tem, né? Então, Bacana. eu acho bem interessante. É muito além da luta, né? A missão é Muito ajudar além. a pessoa, né? A disciplina, a autoestima. Bacana. E você, Cravo? Qual a mensagem que você deixa para os nossos vigilantes? Para os nossos vigilantes, O pessoal né? que está assistindo a gente aqui nessa... O que eu costumo falar assim, podcast. busca, vai, conquista, né? Vai atrás. O curso de vigilante, muitas vezes as pessoas pensam que terminei o curso, 20 dias de curso, legal, terminamos. Não terminou, começou uma área, né? Começou a necessidade de buscar mais, de se aprimorar, de se capacitar. Um termo que eu costumo usar, né? Mesmice, mercado está cheio. Exato. O que você quer ser? Mesmice ou você quer ser um profissional diferenciado? Profissional diferenciado busca, vai atrás e conquista.
Então é isso que eu falo, busca, conquista, vai atrás. Luca, seu conselho também, vai. Olha, eu vou fugir um pouco da regra. Eu tenho, né, nos meus livros e naquilo que eu defendo, os princípios e valores, mas hoje eu vou fazer algo diferente que eu nunca fiz, que está muito dentro de mim e que essa live aqui, essa conversa me fez trazer, com a presença de vocês dois aqui, Cravo e Minotauro, é a gratidão. Gratidão pela entrega de vocês, seja lá na Provig, seja você nos seus trabalhos sociais aí, depois de atleta, continuar nessa pegada de fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que gratidão é uma virtude de todos nós, né? E eu aqui sou grato a vocês por essa oportunidade de bater esse papo aqui. E a gente está oferecendo para quem está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, tanta coisa bacana para a vida. Obrigado, gratidão. Obrigada, Valeu, pessoal. Luca. Foi muito bom, nem senti o tempo passar. Né? E aí, você que está assistindo a gente, tem outros episódios na nossa playlist. Então, curte aí a playlist do Procast, podcast da Protege, nos nossos canais. A gente está no YouTube, Spotify, Deezer e todas as redes sociais. Então, conto com vocês lá. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.